Olá, queridos, boa noite. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos na página 39 da nossa apostila, nós estamos falando sobre gripe, ok? Então, gripe é o nome comum, sendo que o nome científico é influenza. Então, gripe e influenza, quando eu citar, é a mesma coisa. Vou falar sobre gripe, influenza e o H1N1. Vamos lá. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Inicia-se com febre, dor no corpo e tosse seca. Normalmente tem uma evolução de tempo curto e limitado, durando de 1 a 4 dias, mas pode se apresentar de forma mais grave. Os vírus da gripe são 3 tipos: influenza A, B e C. Ele propaga-se facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização, principalmente de idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão ou imunodeficiência, AIDS. E existem 3 tipos de vírus de influenza, gripe, que circulam no Brasil. Vou falar cada tipo deles para vocês. Tipo A. São responsáveis pelas grandes epidemias. Então, as gripes que nós conhecemos, que a gente tem no Brasil, que a gente tem vacina, é a influenza do tipo A. São encontradas em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como os cavalos, os suínos e nas aves. As aves migratórias desempenham um importante papel de disseminação natural da doença pelo mundo todo. Aquelas aves que saem de um lugar para o outro conforme o frio, elas saem, tá inverno aqui, eles saem daqui e vão para outro país. E essas aves, como elas são portadoras do vírus, ela leva a doença de um lugar para o outro, né? Então, elas são o que ajuda a disseminar muito a doença. Dentre os tipos de vírus influenza A, atualmente nós temos uns subtipos A, H1N1, que é o mais conhecido, e um outro tipo A, H3N2, que infectam os humanos. Estou dizendo o seguinte: nós temos 3 tipos de influenza, A, B e C, sendo que a A é a que mais infecta os humanos e alguns animais. E essa A já tem 2 tipos dela existente, que é o H1N1 e o H3N2, que são os tipos que infectam. Só que para esses tipos aí já existe vacina, tá? Que nós vamos falar mais à frente. Existe também a influenza do tipo B. Ela infecta exclusivamente seres humanos, não são encontrados animais. Eu pesquisei e vi que o único animal que tem o tipo B é foca, que nem pertence ao nosso habitat, né? E não tem classificação de subtipos, não tem subtipo A, H1N1, isso daí é só do tipo A, o tipo B não tem. E a influenza do tipo C causam apenas infecções respiratórias brandas, mas não possuem impacto na saúde pública, não estando relacionado com a epidemia. São muito raras de acontecer, o tipo C, tanto que não tem vacina e os sintomas dela são bem suaves, tá? Então, nós sabemos que nós temos a gripe, uma doença respiratória, e a gripe, o nome científico dela, o que provoca a gripe é influenza. Então, vocês falam, tô com influenza, é raro a gente falar, mas a gente fala vacina contra a influenza, que é a vacina contra a gripe, tá? Esse é o termo correto. Aí nós vamos ver aqui, ó, nós temos um quadro na página 40 que tá lá dizendo a diferença entre gripe e resfriado. Qual são a diferença? Geralmente são os sintomas, mas tem mais coisas. É assim, olha, resfriado. No resfriado, os sintomas estão localizados mais no nariz e na garganta, nessa parte superior, né? O resfriado tem um quadro leve e é causado apenas por alguns tipos de vírus, como rinovírus ou adenovírus. Isso é o tipo de resfriado. Para resfriado não existe vacina. E para gripe? A gripe é diferente. Resfriado tem os sintomas assim mais aqui em cima e início súbito e geralmente dura mais ou menos uns 4 dias. De 1 a 4 dias é o resfriado. E a gripe, como é a gripe? A gripe tem início súbito. Você tá bem e de repente você começa com sintomas, mas os sintomas são mais generalizados, é mais um monte de sintomas. A gripe é causado pelo vírus influenza. O resfriado é causado por outros tipos de vírus, rinovírus, adenovírus.
A gripe é sempre pelo vírus influenza. Nós já estudamos lá atrás, o vírus influenza são de 3 tipos, tipo A, tipo B e tipo C, né? E mais alguns sintomas. Ah, tá. E na gripe também a duração é mais longa. A gripe dura de 1 semana a 2 semanas, né? Sintomas mais fortes. Como, por exemplo, aqui no quadrinho tá dizendo alguns sintomas, ó. No resfriado a gente tem uma tossezinha, aquela congestão nasal, o nariz escorrendo, a coriza, uma leve dor no corpo, dor leve de garganta. No resfriado é sempre tudo muito leve, duração em média de 4 dias e não tem vacina para eles. Na gripe, a febre é alta, de 38 acima. Tem calafrios, a pessoa sente calafrios, dores musculares e dor de cabeça. Tem uma tosse intensa, às vezes você cura esses sintomas e continua sentindo muita tosse, uma tosse persistente. E tem uma queda do estado geral de saúde também por conta de perda de apetite. Então, assim, a gripe é mais intensa e o resfriado é mais suave. A gripe dura mais, o resfriado dura menos. A gripe tem vacina, o resfriado não tem vacina, tá? A gente ouviu falar muito, a gente começa a ouvir muito falar hoje no termo H1N1. O que acontece com esse termo? É o tipo de gripe também, óbvio. Ficou muito popular a partir de 2009, quando atingiu boa parte da população mundial. A gente teve um surto, uma pandemia, né, do H1N1 e todo mundo correu para tomar vacina. Na época, as pessoas não estavam imunizadas para aquele tipo de mutação. Provavelmente a gente era antes do H1N1, tinha um outro tipo de vírus e a gente não estava imunizado para o H1N1, o que acabou gerando a pandemia. Todo mundo ficou doente. No entanto, não há diferença de sintomas para o que se chama de gripe comum. O H1N1 é um dos subtipos do vírus da influenza, que eu já falei para vocês. Para a nossa vacina, a gente toma contra o H1N1, o H2N3 e o tipo B. Quando a influenza vai mudando e surge um vírus um pouquinho diferente, para o qual boa parte da população não tem anticorpos, acontecem as pandemias, como é o caso do corona. É um vírus mutante que muda muito rapidamente e que nós, seres humanos, não estamos preparados, nós não temos anticorpos para ele. Nosso corpo não está preparado para essa doença, então por isso que causa as pandemias. Então, em 2009 teve lá o H1N1. Mas, professora, por que o H1N1 tinha vacina, então, nessa época? Porque era uma vacina que já era pesquisada. Não era uma vacina a influenza sempre existiu, gripe sempre teve, então foi vacina já pesquisada há muitos anos, então já tinha desenvolvido a vacina. O corona chegando agora. A gente não tem contato, não conhece esse vírus, então não tem uma pesquisa de vacinas. Assim, tem até universidades que já pesquisavam antes o corona, mas não estavam desenvolvendo vacina. Então, por isso que a gente não tem hoje uma vacina pronta para ele, para lutar contra ele, como aconteceu lá atrás, em 2009, que teve uma pandemia, mas a vacina já existia, foi só distribuir, né? Agora quando as pessoas já têm imunidade para a gripe, ela acontece, mas a pessoa está imune, está preparada, está protegida para esse tipo de vírus, né? Mesmo que ele continue circulando ano a ano, mesmo que ele tenha mudanças. Vamos falar um pouco de vacina, então, agora. Falamos um pouco do que é a gripe, vamos falar um pouco da vacina. Ó, a vacina da gripe no Brasil, olha um dado importante. Hoje ela é feita com vírus inativo e fracionado. Então, aquela história de que ela é feita com vírus vivos, um pedacinho dele não é mais. Pesquisa eu vi agora, inclusive foi pelo Albert Einstein, o Instituto Albert Einstein, o hospital. Ele já não é uma vacina, essa vacina que eles têm não é feita no Brasil, é comprada de fora, mas é feita com um vírus inativo e fracionado. Então significa o quê? Que se não tem vírus vivos, não pode causar a gripe. Quando a vacina é feita com vírus vivo, aí a gente pode ter um sintoma. Nesse caso, essa vacina está sendo feita com vírus inativo e fracionado. Então, ela não tem vírus vivos, ela não pode causar a gripe, tá? Alguns idosos, algumas pessoas referem assim, que tomou a vacina e depois sentiu gripado, depois de alguns dias que estava realmente desenvolvendo o sintoma. Geralmente a pessoa tomou isso numa época que tem vírus de gripe, resfriado circulando, já estava com ele no corpo, não foi a vacina quem produziu, tá? Olha, os idosos são mais vulneráveis às doenças pulmonares, né? Por causa de uma baixa resistência, como consequência
da gripe. Então, eles podem pegar uma gripe e como a gripe pode progredir para doença pulmonar, geralmente o idoso pode progredir para ela. Porque também o idoso acamado, pior ainda, né? Que não tem atividade física. A vacina antigripe estimula a produção de anticorpos e reduz a chance de gripes graves. A vacina hoje que nós temos, que a gente toma, ela é chamada de trivalente. Ela imuniza contra 3 tipos de influenza: o H1N1, o H3N2 e a influenza B. Então, naquela vacininha só que a gente toma todo ano, tem 3 tipos de vírus ali e 3 tipos de anticorpo vai produzir no teu corpo. Você está imune contra ele. Então, se algum dos vírus da gripe entrar no meu corpo, seja o H1N1, seja do tipo B, seja o H3N2, eu tô imune para ele, né? A vacina diminui a chance de se contrair a doença em 90% dos casos. Imuniza bem, né? 90% de pessoas que tomam a vacina vai ficar imune. 10% não, por quê? Por conta de organismos. Tem organismos que não se imuniza, mas 90% é uma taxa elevadíssima de imunidade. E ela raramente provoca reações. As reações mais comuns depois que se toma a vacina, quando acontece, são uma leve dor e pequena vermelhidão no local da aplicação, que é geralmente no braço, né? E em casos mais raros pode acontecer uma febre baixa, um mal-estar e uma dor no corpo, sintomas que desaparecem entre 24 e 48 horas. A vacinação contra a gripe em idosos contribui para diminuir as internações hospitalares e o óbitos por problemas respiratórios. Portanto, todos os idosos a partir de 60 anos devem tomar a vacina anualmente. Quem toma a vacina da gripe? Criança após 6 anos de idade, até 2 anos da rede pública, gestantes, adultos com mais de 60, pessoas com baixa imunidade e profissionais da saúde. Está disponível gratuitamente. Quando que a vacina faz efeito? Quanto tempo? Depois que eu tomo, cerca de 15 dias depois que você tomou a vacina, ela já está te protegendo. Então, 2 semanas depois de aplicado. E prolonga-se essa proteção vai durar 1 ano. Depois de 1 ano, você produz menos anticorpos. Por isso que a cada ano se toma novamente a vacina. É assim que é feito e nós, como cuidadores, temos que orientar os nossos idosos a tomar. Lembrando que a vacina, 1 vez por ano, protege muito bem, 90% dos casos não vai ter aqueles problemas. Pode pegar uma gripezinha, mas não vai ter aquelas complicações respiratórias. Então, vamos orientar os nossos queridos a tomarem a vacina. Ok, crianças? Essa é a aulinha de hoje. Estou aqui à disposição. Precisando, vocês me procurem. Um beijo, fiquem com Deus.